todos. A atividade de hoje é de revisão e aqui na primeira questão nós temos o seguinte: observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é. Então você tem aqui dois números, você só consegue ver dois, e ele quer saber qual é esse daqui. Embora é uma questão que vocês já resolveram, mas caso alguém não tenha resolvido na outra vez, ou ficou com dúvida, eu explico de novo. Você tem aqui 0,5 e 0,6. Aí você tem espaçamentos iguais até chegar nele. Então você conta quantos são esses espaços. Se você olhar aqui, você tem 3, 6, 9, certo? Tem 9 tracinhos aqui que fazem 10 espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem espaços aqui até chegar em 0,6 de 0,01. Cada espaço desse é 0,01, ou seja, esse daqui é 0,51, o outro é 0,52 e assim sucessivamente. E aí você faz isso até chegar na seta, certo? Segunda questão. Certo. A raiz quadrada do número A é. Então, quando você vai extrair a raiz quadrada de um número que está assim, ele está fatorado aqui, ele já está naquela forma fatorada e você precisa calcular a raiz quadrada dele. E o que você vai fazer aqui? É simplesmente pegar essas mesmas bases, só que elevar a metade desses expoentes. Quando você quer tirar, por exemplo, uma raiz cúbica, a raiz terceira, você vai pegar as mesmas bases e dividir os expoentes por 3. Se fosse a raiz quinta, por exemplo, você ia pegar a mesma base e dividir os expoentes por 5. Mas como é que é a raiz quadrada, é a raiz mais simples, você vai pegar essas mesmas bases, 2, 3 e 5, só que elas vão estar elevadas à metade de seus expoentes. Ou seja, a raiz quadrada vai ser 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que é 5 elevado a 1 e 5 é a mesma coisa. Então você tem 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Você faz essa conta e aí você acha a raiz quadrada, certo? Michel. Terceira questão. Qualquer coisa, se alguém não tiver entendido alguma das duas, é só falar. Na 3 aqui. No século XXI, o primeiro ano quadrado perfeito é. Então aqui é uma questão para você identificar qual desses números aqui é quadrado perfeito e o que for, você assinala. Para quem não lembra como faz isso, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo com 2004, certo? Se você pegar o 2004, você vê que ele é par, divide por 2, dá 1002. Divide por 2, dá 501. Quando você dividir por 3, vai dar 167. E 167 é primo. Então, quando você fizer a divisão por 167, vai dar 1. Meu, aqui eu coloquei só até 23. Deixa eu alterar. Vou colocar até 167. Só para terminar o exemplo. E aí, você vê que dá 1, certo? Justamente por 167 ser primo. Tá, mas isso como é que eu vou saber se isso é quadrado perfeito ou não? Você olha para as bases, veja. O 2 aparece um número par de vezes, ele aparece 2 vezes. Mas o 3 só aparece uma vez, ou seja, uma quantidade ímpar. E o 167 também. Então, não é quadrado perfeito. Para um número ser quadrado perfeito, a fatoração dele tem que dar somente todos os números primos que aparecerem, eles têm que aparecer uma quantidade par de vezes. Exemplo, vamos voltar aqui para o normal, esse número não fica tão exorbitante, já como estava. Vou pegar aqui um número qualquer, deixa eu ver. Número menor. Por exemplo, você quer saber se 632 é um quadrado perfeito. Será se é? Ele é par, então você já sabe que vai dividir por 2. 316, que é par, divide por 2. Por 158. Daí, 158 é par, você divide por 2 e fica 79. E aí? 79 é um número primo. Se você lembrar daqueles primos de entre 0 e 100, que a gente já fez em alguma outra atividade, acho que da semana 7.
a gente fez essa atividade onde tinha que achar os números primos, certo? Cadê? Aqui. E o 79 ele é um número primo. Quando você dividir por 79 vai dar 1. Vou colocar aqui para ter 79. Tem que simplificar isso. Só para ir até o 79 agora. Você vê que dá 1. Veja que nenhum deles aparece uma quantidade par de vezes. O 2 está aparecendo 3 vezes, e já é o suficiente para você ver que 632 não é um quadrado perfeito. O 79 só aparece uma vez. Então, novamente, se em atividade ou na própria avaliação você encontra uma afirmação perguntando se é para você dizer se é verdadeiro ou falso, uma coisa assim, você já sabe que é verdade. Um número só é quadrado perfeito quando os seus fatores durante a decomposição aparecem um número par de vezes. Então, se aqui tivesse, por exemplo, 4 números 2 e 2 números 79, sim, seria um quadrado perfeito. Como eles aparecem em quantidade ímpar, não é. Então, é isso que você vai fazer para esses números para identificar quem é quadrado perfeito. Quarta. A quarta questão e a quinta, mas mais a quarta, ela utiliza aquela ideia do diagrama dos números reais, certo? Então, você vai olhar para essas informações aqui e se basear nessa imagem, certo? Nesse diagrama aqui dos números reais. Inclusive, eu vou até recortar essa imagem, que aí se alguém quiser olhar por ela, vai ter que assistir o vídeo todo de novo para achar. Deixa eu fazer aqui. Sai. Pronto, eu vou deixar aqui que aí eu só jogo lá no grupo quando eu colocar a atividade. Pronto. Então o que você vai olhar? Você tem que ter em mente o seguinte. Os números reais, eles são um conjunto de tudo isso aqui que vocês estão vendo. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Professor, por que eles estão separados? Justamente porque irracionais, esse i, ele nega, né? Então, o irracional, ele não é racional, logo eles não podem ter uma interseção, não tem como essa circunferência aqui tocar nessa, certo? Eles não podem se tocar justamente porque não existem números que são racionais e irracionais ao mesmo tempo. É logicamente impossível isso acontecer. Só que a união deles, ou seja, se você considerar todos esses números num contexto, você está falando de números reais. Tá, o que é que tem fora? Fora disso aqui. Fora disso aqui, na verdade, sei lá, se a gente pintar isso aqui de outra coisa para... Tudo isso aqui amarelo que vocês estão vendo são números complexos. Então, todos os números reais são complexos. Nem todo número complexo é real. Todo número real é complexo, certo? Então, por exemplo, quando você fala num número natural, ele é inteiro, ele é racional e ele é real. Ele não é irracional, certo? Então, por exemplo, aquelas questões que tem aquelas tabelinhas lá, e, por exemplo, vê o número 3. Diga se ele é natural, inteiro ou racional. Ele é as três coisas. Porque os naturais estão dentro dos inteiros. E os inteiros estão dentro dos racionais. Então, ele é as três coisas. Ele é natural, ele é inteiro, ele é racional e, claro, ele é real. Certo? Ele é complexo também? Ele é. Só que os números complexos vocês só vão ver no ensino médio. Certo? No terceiro ano do ensino médio é que vocês vão ver números complexos, então não precisa se preocupar com eles. Só um spoiler, eles são frutos das raízes quadradas de números negativos, certo? Então, se em algum momento você ouviu dizer que não existe raiz quadrada de número negativo, ela existe, só que é complexa. Ela não existe nos reais, certo? Ela existe nos complexos, que é algo que vocês vão ver mais para frente. Tá, focando aqui. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso é verdade ou é falso? Você tem que atentar para a informação aqui. Ele está dizendo que o número natural não pode ser um número irracional. De fato, não tem como, né? O número natural está dentro dos racionais. Racionais e irracionais não tem interseção nenhuma. Eles são disjuntos. Então não tem como um natural ser irracional. Então sim, é verdade.
Então é com base nesse diagrama que vocês vão observando aqui cada uma dessas afirmações. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. E aí você basta olhar lá na imagem que você já vai ter a resposta, se é verdadeiro ou falso. E aí a sequência que você obtiver, você marca aqui a alternativa. Quinta questão. O número π é um número muito famoso no mundo da matemática. Seu valor aproximado é 3,141592, enfim, esse número aí, ele é irracional, ele vai ter infinitas casas decimais, certo? Já imprimiram bilhões de páginas para ver se chega no final do π e não chega. Ele é um número maior que 3, menor que 4, mas essa sequência aqui, ela nunca termina, certo? Ela é infinita, não segue um padrão. É correto afirmar que o número π, que o π é um número o quê? Então, o que é que você tem que lembrar? O que é que ele quer saber aqui? Como é que eu vou saber se esse número é natural, racional, inteiro ou irracional? Bom, ele não é inteiro, né, de cara, porque ele tem essa parte aqui, diferente de zero após a vírgula. Então, é aquele número que você pode chamar popularmente de número quebrado. Então, o número quebrado, ele já não é natural. Obviamente, também não vai ser inteiro, certo? Só restam duas possibilidades, racional e irracional. Aí vem o seguinte, os números racionais são todos aqueles números que você consegue escrever como uma fração, onde o número de cima e o de baixo são números inteiros, certo? E o de baixo é diferente de zero. Mas além do mais, se você fizer a divisão nos racionais, você vai obter um padrão após a vírgula. Então, por exemplo, números do tipo 3,29, 29, 29, 29, que fica se repetindo após a vírgula, ele é racional porque segue um padrão. Ou, por exemplo, 5,127, 127, 127, sem parar, ele segue um padrão, então ele é racional. Se ele não seguir um padrão após a vírgula, os números aparecerem aleatoriamente, então aí você vai ter um número irracional, certo? Eu só está dando quase a resposta. Não, mas é porque ele já não é natural de cara nem inteiro. Sobram essas duas coisas. Eu preciso dizer o que é um número racional, certo? Mas assim como o π, também existem outros números que são famosos de muita importância dentro da matemática. Como, por exemplo, a constante de Euler, que é aproximadamente 2,71. E com isso eu finalizo a explicação. Caso alguém tenha alguma dúvida a tirar, essa é a hora. Até porque, como semana que vem já é a prova, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esses assuntos aqui, pode aproveitar para tirar. Oi. Explica a terceira de novo. Certo. 3. Pronto. Na terceira aqui, cada número desses aqui, vocês vão precisar fatorar ele para saber se ele é um número quadrado perfeito. Certo? Quando é que o número é esse quadrado perfeito? Eu fiz dois exemplos que não dá quadrado perfeito. Então eu vou fazer um para dar quadrado perfeito. Deixa eu apagar. Vou pegar um número que seja quadrado perfeito aqui. Deixa eu lembrar. 26 vezes 26 é 676. Então, que controle de deslizante chato. 676. Foi. Pronto. Esse número é um quadrado perfeito, certo? Como é que a gente vai descobrir? Eu já estou afirmando que ele é. Mas como é que a gente vai descobrir que ele é quadrado perfeito? Veja, ele é par, né? Terminando num número par, então ele é par. Divide por 2, dá 338. 338 ainda é par. Divide por 2, dá 169. 169 é um quadrado perfeito já conhecido de outros exercícios que a gente já fez, que é 13 vezes 13, certo? Se você tentar dividir por 2, por 3, não vai dar certo, mas por 13 vai. Se fizer a divisão por 13, vai dar o próprio 13, e o 13, por ser primo, você divide por 13 de novo, certo? Opa, já vou longe, 13. Aqui, pronto. Veja, 676 é um quadrado perfeito. Agora, por quê? Eu só disse que é. Mas como é que você diz que ele é? Porque na fatoração dele, os números primos que apareceram quem foram? 2 e 13.
certo? Só que o 2 aparece duas vezes, ou seja, uma quantidade par de vezes. E o 13 também aparece duas vezes, uma quantidade par de vezes. Então significa que ele é um quadrado perfeito. Se você fizer a fatoração dele aqui, ó, veja, o 2 aparece duas vezes, então ele fica elevado a 2. E o 13 aparece duas vezes, então ele também fica elevado a 2. Como todos os expoentes são pares aqui, você tem um quadrado perfeito. Se você faz a fatoração do número e tem um deles que não vai aparecer uma quantidade par de vezes, então ele não é quadrado perfeito. Vamos pegar um que não seja agora. Um número que não seja quadrado perfeito. O próprio 600 não é. Ah, 568. Pronto, o 568 não é quadrado perfeito. Como ele é par, você começa por 2, né? Dá 284. Também é par, você divide por 2. 142 ainda é par, você vai dividir por 2, deu 71. 71 é primo. Então você vai dividir isso aqui por 71. Então você vai dividir por 71, certo? Cadê? Tá aqui. 71. Pronto. Veja, agora se você escrever a fatoração, só olhando para cá você já consegue saber se é ou não. Porque você que está vendo tem três números 2, ou seja, uma quantidade ímpar de vezes. E o 71 só aparece uma vez, certo? Você tem um fator aqui que aparece 3 vezes, e 3 é ímpar. E o 71 só aparece uma vez e 1 é ímpar. Se pelo menos 1 aparecer uma quantidade ímpar de vezes, não é quadrado perfeito. Veja, você tem o 2, e vai ficar elevado a 3 porque aparece 3 vezes. E você tem o 71, não é? Aqui não está chegando até 71. Vou colocar até 71. Que só aparece uma vez. Então veja, os expoentes são ímpares. Então ele já não é quadrado perfeito. Se pelo menos um for ímpar, já não é quadrado perfeito. Então todos eles têm que aparecer uma quantidade par de vezes. Certo? Tirou a dúvida da terceira? Aham. Mais alguém tem alguma dúvida? Queira tirar? Keliane, que chegou agora. Não? Raíssa, Madison, Wagner, Abel, Michele, Sheila. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. Semana que vem já é a prova. Quanto ao assunto da prova, antes que alguém pergunte, é justamente esse que a gente viu, certo? Então, reconhecer números irracionais e racionais, potenciação e radiciação, certo? Ou melhor, não. É isso mesmo, potenciação e radiciação. Já ia trocando aqui com o do sétimo ano. Exato. Então, você é radiciação, potenciação, reconhecer números reais, irracionais, inteiros, enfim. E só. Nenhuma dúvida? Eu acho que não. Bom, então tá certo. Qualquer coisa vocês me perguntam lá no PV. Então eu vou finalizar aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Até. Tchau.